E aí, Josias, o que não pode faltar nesse plano de contingência e o que de repente pode sobrar aí nesse plano de contingência? O governo tentou refinar o programa, né, esse plano de socorro aos exportadores. E o que se espera é que o refinamento tenha chegado a esse ponto de evitar desperdícios, né? Então, quando o presidente fala em 30 bilhões de reais em crédito, linhas de crédito, embora sejam linhas de crédito subsidiadas, com taxa de juros favorecidas, é um dinheiro que volta, porque é empréstimo. Então, quem tomar esse empréstimo, a despeito das condições favorecidas que serão providenciadas, vai ter que pagar. Não é? Então, não é dinheiro a fundo perdido. E há outras novidades que podem resultar em melhorias que serão permanentes. Há um fundo de garantia à exportação que já existe e que praticamente não vem sendo utilizado, porque beneficia, sobretudo, grandes exportadores, do porte da Embraer, por exemplo, grandes empresas do agronegócio, e as pequenas empresas, os pequenos empresários, pequenos exportadores, não têm acesso a esse fundo de garantia à exportação, que dá segurança para as operações de venda de produtos no exterior. Então, o objetivo do governo, e deve anunciar isto, é providenciar condições, ajeitar as coisas, para que também as pequenas empresas possam, sobretudo essas que estão agora sendo privadas de exportar para os Estados Unidos, possam cavar novos mercados dispondo dessa retaguarda, desse fundo garantidor das operações de exportação. Então, isso pode ser, se bem feito, um benefício que será perene. Né? De resto, há algo que tem sido pouco mencionado, mas que pode também ter um reflexo relevante. Existe uma operação que, do ponto de vista técnico, é chamado de drawback, que é um crédito tributário que é usado pelo exportador quando ele importa algum insumo. O exportador importa algum insumo que é utilizado no produto que ele irá exportar, e depois, quando ele efetiva a venda no exterior, efetiva a exportação, ele se credita daquele tributo, né? Tem um crédito tributário. Hoje, o prazo para que isso ocorra é muito pequeno. Então, o cara tem que correr, importou, usou, exportou, ele tem que correr para se beneficiar do crédito tributário. O governo vai tornar mais elástico esse prazo. O sujeito vai ter mais um período maior, provavelmente de um ano, entre a importação do insumo e a exportação do bem ou do produto para se creditar, para se beneficiar desse crédito tributário. Né? Então, são providências, Fabiola, que podem socorrer muito efetivamente aqueles que estão sendo prejudicados pelo tarifaço do Trump. E há uma coisa que o governo vai ter que tomar muito cuidado, que é uma previsão de compra de produtos que, não sendo exportados para os Estados Unidos, permanecem no Brasil e que são perecíveis. Pescados, frutas, mel. Então, o governo está autorizando a compra desses produtos. Não é preciso ver como serão utilizados esses produtos. Não se pode admitir que sejam adquiridos, e estão sendo adquiridos porque são perecíveis, e que pereçam nas mãos do Estado. Né? Então é preciso ver para onde vai isso. É merenda escolar, são programas sociais tocados por prefeituras, pelos estados, como é que vai se distribuir esses alimentos? Então, são providências pontuais. Dessa vez, o governo está se focando no socorro a empresas, pelo que disse um auxiliar do Fernando Haddad, o socorro será para o CNPJ e não para o setor inteiro. Então, o que se supõe é que, tendo demorado tanto para lançar esse programa, que o governo tenha conseguido refinar os seus dados, né? Para saber quais são as empresas que estão mais necessitadas. Então, o Lula tem sido apresentado, Fabíola, pelos os seus adversários, como causador do tarifaço do Trump. Ele, com esse programa, ele tem o objetivo econômico, evidentemente, de socorrer as empresas brasileiras, mas também tem um objetivo político. Né? O presidente, o Lula, tenta
mostrar que não é parte do problema, é parte da solução. Um problema que foi provocado pelo Trump, a revelia do governo brasileiro, e o Lula tenta se mostrar como parte da solução. Se for bem sucedido, o plano de contingência contribuirá para que isso ocorra. Inclusive, né, Josias, ontem nessa entrevista com o Reinaldo Azevedo, ele disse que o governo está vendo essa crise comercial com os Estados Unidos até com uma certa tranquilidade, foi o que disse o presidente Lula. Não demonstrou algo tão grave e preocupante. Ele admitiu que a situação um pouco mais delicada é para o setor do aço. E aí ele voltou a sinalizar que não descarta recorrer a medidas de reciprocidade. Ele falou, não queremos fazer bravata, vamos medir as consequências. E aí destacou que a meta é manter empregos, encontrar mercados alternativos, vamos cuidar dos trabalhadores, vamos incentivar os empresários. E afirmou que os Estados Unidos têm um pouco de ciúmes da participação do Brasil nos BRICS. E ele também voltou a defender uma moeda incomum para os países do bloco como alternativa ao dólar. Nada de dizer aí, de ligar ou não para o Trump, como muita gente tem provocado, inclusive, né? Mas ele quis demonstrar que a questão aí dos Estados Unidos é um pouco de ciúmes em relação ao Brasil. Vamos ouvir esse trecho da entrevista. Eu acho que os Estados Unidos têm um pouco de ciúmes, sabe, da participação do Brasil nos BRICS. Porque da mesma forma que nós criamos os BRICS, nós criamos o G20. É importante a gente não esquecer que os BRICS foi criado, que o G20 foi criado por conta da crise causada pelos Estados Unidos com o subprime em 2008. É importante lembrar. E que foi criado o G20 para salvar a economia mundial, que nós propusemos muitas mudanças que não aconteceram nem no FMI nem no Banco Mundial. Porque aquela reunião foi só para passar a crise. Depois não decidiu mais nada. É ciúmes, o Josias, porque o que o Trump fala, ele põe algumas questões econômicas, mas toda a cobrança que ele faz tem a ver exatamente com essa situação relacionada a Jair Bolsonaro, né? Não há dúvida que o Bolsonaro tem sido utilizado como pretexto, né? Mas o Trump claramente está deixando cada vez mais claro, né, que ele tem também uma pinimba com os BRICS. Nas últimas semanas, ele implicou com todas as letras da sigla. Ele implicou com o B, do BRICS, Brasil, implicou com o R, Rússia, implicou com o I, Índia, e implicou com o S, South Africa, África do Sul. E o objetivo final dele é encrencar com o C, que é a China. Então, ele, ao mesmo tempo que concede, nesta semana, renovou por mais 90 dias o armistício tarifário que celebrou com a China, ele claramente está pisando nos calos de todos os membros, os sócios fundadores do BRICS, né? Até a Índia, que se supunha imune, porque hoje, ou até dias atrás, o líder o presidente da Índia, o Narendra Modi, ou Modi, ele era mais próximo do Donald Trump do que do Xi Jinping, da China. Tem lá as suas diferenças com a China e é próximo do Trump desde o primeiro mandato. E a despeito disso, o Trump impôs à Índia uma tarifa idêntica à que impôs também ao Brasil, de 50%, era 25%, elevou para 50%, sob o pretexto de penalizar a Índia por importar petróleo da Rússia. Então ele incomoda ao mesmo tempo a Índia e a Rússia. E ele está incomodado com a Rússia porque o Vladimir Putin está demorando demais a celebrar uma paz que ele dizia ocorreria 24 horas depois dele tomar posse na Casa Branca, né? Então, e ele implicou, portanto, com o Brasil, com a Índia, com a Rússia e impôs lá recebeu o presidente da África do Sul e humilhou o presidente sul-africano lá no salão oval da Casa Branca, acusou a África do Sul de torturar, de submeter a suplícios fazendeiros brancos
e aí exibiu uma cena, mostrou lá um vídeo que depois se verificou era um vídeo falso. A cena não tinha acontecido na África do Sul, então caluniou a África do Sul, humilhando lá o presidente do país no Salão Oval, numa visita oficial. Então ele está realmente encrencando com os BRICS. Mas, como disse, Fabiola, ele faz isso porque o objetivo dele é minar a China. A China é hegemônica, é uma força hegemônica nos BRICS e está ampliando o seu predomínio econômico por toda a parte do mundo onde o Trump... Nós falávamos ontem isso aqui, o Trump desce o porrete e a China aparece com a pomada, aparece com o remédio. Né? Acontece com o Brasil, acontece também com a Índia, com a Rússia, acontece com a Europa, que sempre foi avessa em intensificar transações comerciais com a China e agora já não é tão avessa a esse tipo de operação. Então, a China está se aproveitando dessa movimentação, dessa política tarifária do Trump. E o objetivo do Trump, ao alvejar, e nisso o Lula tem razão, o Trump está, sem dúvida nenhuma, com a alça de mira voltada para os países do BRICS, mas faz isso não porque tem ciúmes ou porque quer realmente incomodar a China. Mas até aqui não tem causado tanto incômodo assim, porque a China tem bala na agulha, atirou, diferentemente de outros países que não podem retaliar os Estados Unidos na mesma proporção da tarifa imposta pelo Trump, a China peitou os Estados Unidos, obteve, já está agora na segunda trégua, no segundo armistício, e tem, como disse, bala na agulha. Né? E, simultaneamente, vai aproveitando os espaços com quem os Estados Unidos compram briga, a China se aproxima e oferece, estende a mão. Então, a China está, ao contrário do que desejaria o Trump, está se beneficiando dessa política tarifária e não sendo prejudicado por ela.